Olá, paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre o céu, exatamente isso, o céu, este lugar tão almejado, tão esperado por todo aquele que tem a sua esperança no Senhor Jesus Cristo e em suas promessas. Afinal de contas, Jesus diz no livro de João, capítulo 14, que ele iria preparar lugar para nós e iria voltar e nos levar para ele mesmo para que onde ele esteja, nós também estejamos. Então, é firmado nessa esperança que hoje nós vamos tratar um pouco sobre o céu. Para este assunto, nós iremos utilizar a revista da CPAD, lição dos adultos, que é a lição de número 3, que será ministrada no próximo domingo. E nós vamos tratar na lição de número 3 sobre o céu, o destino do cristão. Então, hoje, nós iremos tratar sobre esse importante assunto. Eu convido você a ficar até o final, porque tem muita coisa boa, interessante para nós aprendermos com esta lição sobre o céu, o destino de cada um de nós que tem como esperança a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Então, lição de número 3, o céu é o destino do cristão. E eu queria meditar aqui no texto áureo, já começar pelo texto áureo, que diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse texto está em Filipenses, capítulo 3 e versículo 20. Nós vamos aprender algumas coisas aqui interessantes sobre Filipenses 3:20 para aumentar aí o nosso conhecimento. Antes disso, eu gostaria de convidar a você a curtir, compartilhar esse vídeo para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você receber aí todas as notificações de tudo aquilo que nós postarmos por aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Filipenses 3:20, Paulo vai dizer sobre uma cidade que não é esta, é os céus, e que ele chama os céus de nossa pátria, ou nossa cidade. Então, o termo cidade, politeuma, ele significa cidadania ou pátria. Paulo ressalta que o cristão já não são cidadãos deste mundo, né? Tornaram-se estranhos e peregrinos na terra, conforme Pedro vai falar isso na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 17, Pedro vai dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Então, Paulo, ele vai chamar os céus de nossa pátria, tá? Nossa cidadania agora é uma cidadania dupla, é uma cidadania celestial. E por que ele fala isso aos Filipos? Quando Paulo fala isso aos filipenses, ele está falando de algo que eles conheciam muito bem, porque a cidade de Filipos ficava na Grécia, distante de Roma. Mas por pertencer ao Império Romano, todo aquele que nascesse na cidade de Filipos também era cidadão romano, tinha os mesmos direitos de um cidadão romano, tinha os mesmos benefícios de um cidadão romano, e o dever dessa pessoa que nascesse na cidade de Filipe, apesar de estar distante de Roma, era defender Roma, trabalhar por Roma, zelar pelo nome de Roma, enfim, ele era um cidadão romano. Da mesma forma, o conceito ali utilizado por Paulo, ele fala de uma colônia. Então, Filipos era uma colônia romana. Não fazia parte de Roma, mas estava dentro do Império Romano, e por assim ser, todo aquele que nascesse naquela cidade era considerado um cidadão romano. Da mesma forma, nós também, neste mundo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entramos no reino de Deus, nós passamos a ser cidadãos dos céus. Nós passamos a representar os céus. Nós passamos a representar tudo aquilo que está nos céus. Porque, afinal de contas, como diz Mateus, nós estamos entrando no reino dos céus. Então, agora, os cristãos, embora moram aqui na terra, distante da sua verdadeira pátria, os céus. Então, nós moramos aqui, mas somos cidadãos dos céus. Paulo lembra-nos de uma grande verdade, que a nossa cidadania, ele diz que a nossa cidadania está nos céus. Então, estamos diante de uma imagem em que os filipenses podiam entender muito bem. Quando Paulo fala aos filipenses, aqui em Filipenses 3:20, ele está falando de algo que eles conheciam muito bem. Agora, como nós fazemos parte
reino celestial, nós temos uma cidade a representar. Essa cidade é os céus. É por isso que Paulo vai falar que o nosso comportamento, a nossa conduta, deve ser condizente a um cidadão dos céus. Porque, afinal de contas, agora nós temos uma pátria para representar. Então, espera-se que os cristãos de uma colônia, os cidadãos de uma colônia romana, provessem os interesses de Roma e preservassem a sua dignidade da cidade de Roma. Da mesma forma, os cidadãos dos céus devem promover os interesses do céu na terra e viver uma vida digna de sua cidadania celestial. Então, no que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação de vida, o céu é agora a nossa cidade. Essa cosmovisão, esse olhar com as lentes celestiais que nós precisamos ter. Então, nossos conceitos, nossos valores, a nossa cidadania, ela deve refletir a nossa pátria que está nos céus. E aí Paulo também vai escrever aos Colossenses, ele vai dizer uma coisa interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou que são dos céus, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, nós vivemos agora neste mundo, ainda neste mundo, mas com uma cidadania celestial através de Jesus. Através do novo nascimento, através de Jesus, nós temos acesso a esse reino e passamos a ter uma cidadania celestial, ok? Então, nossa cidade está nos céus. É interessante nós notarmos também que o evangelho não é só uma mensagem que traz libertação, mas também é o guia a ser seguido. Nos versículos 27 e 28 desse mesmo capítulo de Filipenses 3, nós encontramos os cidadãos dos céus. E nós precisamos manter vivo o senso de pertencer à cidade-mãe e viver pelas leis dessa cidade, digno do evangelho, que é a obediência ao evangelho de Jesus. E também lutar por esse evangelho, anunciando esse evangelho, conquistando cada vez mais súditos para este reino e cada vez mais, então, cidadãos para os céus, ok? Então, o texto áureo já nos dá uma importante lição, um importante entendimento a respeito do céu. A nossa pátria está no céu e, como cidadãos dessa pátria, nós devemos agir conforme os valores dos céus. E aí, no tópico primeiro, nós temos céu, o alvo de todo cristão. Então, o céu não é apenas um lugar, mas uma esfera da graça divina. O céu não é apenas um lugar para onde nós vamos e vamos ficar lá durante toda a eternidade à toa. Não, o céu é o lugar da presença de Deus, o céu é um lugar de atividades, o céu é um lugar da graça divina. A revelação de Deus e a sua vontade para os homens são adequadas e completas na Bíblia. A grande tarefa da igreja é comunicar o conhecimento da palavra, iluminar os olhos do entendimento e despertar e aclarear a consciência dos homens para que aprendam a viver neste presente século sóbria, justa e piamente. Este processo conduz à posse da herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu. Então, quando nós falamos de céu, nós estamos falando de um lugar onde Deus habita, nós estamos falando de um lugar que é glorioso por causa da presença de Deus, e o que é glorioso no céu não são ruas de ouro, mar de cristal, conforme Apocalipse diz. Isso também é bonito, mas o céu não é nada sem a presença de Deus. É a presença de Deus que faz do céu o lugar tão desejado como é. É a presença de Deus que faz do céu o lugar tão especial, tão bonito como ele é. Então, o pensamento de céu, quando nós falamos de céu, nós estamos falando de um lugar totalmente especial, porque lá Deus está, porque lá Deus habita, porque lá Deus estabeleceu o seu trono e governa o universo através deste lugar. E é para este lugar que nós almejamos ir e desejamos ir. E aí, no item 2 do tópico 1, nós vamos ver o céu conforme o ensino de Paulo. Então, para Paulo, o céu é uma casa, é o nosso lar, 2 Coríntios 5:1.
No céu existem mais de um céus, Efésios 4:10. A nossa pátria está nos céus, Filipenses 3:20. E o céu, na visão paulina, ele não tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo considera até 7 céus. Porém, Paulo, quando vai tratar desse assunto, ele fala que foi até o terceiro céu e ele considera o terceiro céu o paraíso. Então, o terceiro céu para o qual Paulo foi arrebatado é o céu que está acima do céu atmosférico, no qual os pássaros voam, esse céu que a gente observa, e é o céu que está acima do que é estrelado, acima do universo. Esse terceiro céu, ele foge da órbita do universo. Então, o céu é descrito como um lugar onde Deus habita, tá? Então, Paulo, quando é arrebatado e vai até o terceiro céu, ele diz que vai neste lugar todo especial, onde Deus habita. Se analisarmos, podemos ver que no versículo 2 ele fala do terceiro céu, ao passo que no versículo 4 ele chama de paraíso. Portanto, diante da visão e definição do céu na visão de Paulo, era que se tratava de um lugar sublime, embora a literatura judaica fale de 7 céus, o apóstolo Paulo fala de apenas 3. E o Novo Testamento nada diz sobre isso. Assim, a referência dificilmente seria o terceiro céu entre 7 céus. Então, Paulo, na sua visão, ele conclui que o terceiro céu é o último. Não tem 7 céus, conforme o judaísmo assegura. E aí, no item 3, nós temos o alvo do cristão. Okay? O teólogo Bruce, F.F. Bruce, diz que considerava-se que os crentes já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós já vivemos um pouco deste céu. Quando nós entramos no reino de Deus, começamos a fazer parte do reino de Deus através de Jesus, nós já começamos a desfrutar, ainda nesta vida, de uma partícula do céu, tá? É por isso que nós pensamos tanto no céu, desejamos tanto estar no céu, estar com Cristo, porque já neste mundo nós experimentamos da glória futura. Já neste mundo nós experimentamos daquilo que está preparado, que está reservado para nós. Ainda neste mundo nós já conseguimos desfrutar das bênçãos nas regiões celestiais, tá? Então, o alvo do cristão sempre será o céu, sempre será Cristo, né? A esperança presente também é futura e ela está reservada ou preservada nos céus para nós. O crente se firma nas promessas que lhe dão esperança. Essa esperança é a base da sua inspiração, fé e a fonte da sua ética e amor. As palavras esperar dos céus o seu filho são rememorativas de Tito 2, do 11 ao 13, epístola escrita muito tempo mais tarde, onde Paulo toca novamente a nota escatológica em forma capsular. Então, nós esperamos do céu o Senhor Jesus Cristo. E por esperar do céu o Senhor Jesus Cristo, isso faz do céu o nosso alvo. Nós queremos morar no céu, nós queremos estar no céu. Nós temos a esperança de que quando Jesus voltar, quando Jesus raiar nas nuvens, ele nos levará com ele para os céus, para a glória, para as moradas que ele tem preparado para nós, né? E aí no tópico 2, nós vamos ver sobre a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e uma nova terra. Então, nós podemos ver, por alguns textos, como em 1 Pedro, que este mundo que agora existe, ele está reservado para a destruição, né? No dia do Senhor, esse céu, essa terra que agora existe, eles serão destruídos para dar lugar a um novo céu e uma nova terra, tá? Então, Apocalipse 21, por exemplo, do 1 ao 4, vai dizer que as coisas antigas já passaram. Que quando é estabelecido o trono branco, esse céu e terra que agora existem, eles fogem da presença de Deus. Eles já não existem mais, né? Nós vamos ver lá em Isaías o conceito de novo céu e uma nova terra encontrado no Antigo Testamento. Isaías profetizou em nome do Senhor, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
Isaías 65, 17. E Pedro também faz referência a isso na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 13. Ele vai dizer que esses céus e terra que agora existem se desfarão pelo fogo, porque estão reservados para o dia do juízo. E aí Deus então cria um novo céu e cria uma nova terra. Nós vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 20, 21, a criação de um novo céu e de uma nova terra, ok? Nesse novo céu e terra que Deus cria, ele vai estabelecer nela a nova Jerusalém. Nós podemos ver isso em Apocalipse 19, 7, que diz o seguinte: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Para o povo antigo do Oriente, não havia nada mais bonito que uma esposa ataviada para o seu marido. Anteriormente, João tinha escrito que a esposa e o cordeiro haviam se aprontado. Então, nós vamos ver que Deus cria um novo céu, uma nova terra, e estabelece a nova Jerusalém neste novo céu e nesta nova terra. Apocalipse 21, do 3 ao 7, João vai dizer o seguinte, que ele ouviu um anúncio muito importante. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. Então, nós vemos aqui que Deus vai estabelecer, então, a nova Jerusalém, neste novo céu e nesta nova terra. E no tópico 3, nós temos céu, fim da jornada cristã, tá? Nós estaremos onde Deus está. E aí nós temos diversas promessas, como em Apocalipse nas cartas, nós vamos ver que ele fala que quem vencer, nos lembra da promessa feita ao vencedor em cada uma das 7 cartas do Apocalipse. E aí, aqui nós encontramos as promessas de quem vencer estaria com ele, quem vencer estaria se assentando no trono com ele, a quem vencer estaria com ele para sempre. Então, é a promessa de estar com Deus para todo sempre. Nós vamos ver no Apocalipse que Deus é o tabernáculo dessa cidade e que Deus habitará com os homens e estará com eles. Então, nós estaremos aonde Deus está. E essa promessa, essa promessa, ela está firmada na sua palavra. Então, nós podemos ter a convicção e a certeza de que, ao partirmos deste mundo para estar com Cristo, nós estaremos para sempre com Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus, com o nosso Deus. E no item 2, as lágrimas cessarão. Então, essa promessa das lágrimas cessar significa que no céu não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá dificuldades, não haverá depressões, não haverá problemas, porque o céu é um lugar governado pelo nosso Deus e ali só existe paz, alegria, amor, felicidade e a presença gloriosa do nosso Deus. Não há lugar para choro, não há lugar para lágrimas, porque o nosso Deus estará sempre presente e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Quando nós falamos de recompensas terrenas, as recompensas terrenas, elas são perecíveis, elas passam, elas são corruptíveis, né? Mas quando nós falamos da coroa da glória, quando nós falamos da salvação, quando nós falamos em estar com Cristo, isso tudo é eterno, isso tudo não passa. O Senhor Jesus, ele é eterno e ele habitará eternamente com seus filhos, com seus escolhidos. Então, nós temos aqui algo muito importante para nossas vidas. E o céu é um lugar de repouso eterno, né? Quando nós falamos de repouso eterno, não é que nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar ali, não. Mas nós estamos falando de um estado eterno de felicidade com o Senhor Jesus, sem a possibilidade de pecado, sem a possibilidade de se afastar de Deus, sem a possibilidade de voltar atrás. Será um estado eterno de alegria e felicidade diante da presença de Deus. Então, é este céu que nós estamos lutando para alcançar. É este céu que nós estamos seguindo e prosseguindo com a certeza de chegar até o fim e desfrutarmos de todas essas promessas que o Senhor Jesus tem feito para nós. Desde quando ele estava aqui, quando ele reúne seus discípulos, e em João 14 ele diz: eu vou preparar-vos lugar, não se turbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu diria a vocês, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, levarei vocês para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então, firmado nessas promessas, é que nós seguimos avante em rumo da nossa pátria celestial, que é os céus. E como bons cidadãos dessa pátria celestial, nós permanecemos representando Jesus com seus valores, com a cultura deste reino maravilhoso que é o reino dos céus, com uma visão bíblica, uma visão celeste daquilo que Jesus deseja para todos nós. Então, que nós possamos nos encontrar no céu em nome de Jesus. Amém.